Olá, meus amigos. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2024. Nós estamos novamente aqui, muito feliz, muito contente, trazendo a você mais um vídeo informativo. O vídeo de hoje que eu vou postar aqui, muitas pessoas que dizem cristãos não gostam, têm medo de tocar no assunto. Mas esse personagem, ou esses títulos desses personagens que eu vou citar aqui, traz muito poder financeiro para as pessoas. E se não fosse utilizado os títulos que eu vou trazer aqui, provavelmente a situação de hoje seria totalmente diferente. Mas vamos lá, gente. Mas antes de eu dar início a esse vídeo, gente, me ajuda aí. Dê o seu like, se inscreva, compartilhe. Se você gosta dos meus vídeos, dê o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe. E se você não gosta, faz uma desfeita para mim. Compartilhe meus vídeos, me ajuda aí, por favor. E muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o inferno, sobre os demônios, sobre o inferno. Esse assunto muitas igrejas adoram falar. E eu vou dizer para você, se fosse proibido falar no diabo, no demônio ou no inferno, muitas igrejas já tinham fechado as suas portas há muitos tempos, ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que você sabe sobre o inferno e sobre os demônios? Mas eu já afirmo para você, 99% do que você sabe sobre diabo, inferno e demônios, que você sabe, foi criado na idade medieval como uma pastoral. 99% do que já te ensinaram e de que você aprendeu sobre essa temática foi inventado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Boa parte desse conhecimento continua sendo sustentado pelas igrejas evangélicas também, embora em contexto diferente. Você sabe que a maioria das doutrinas das religião evangélica e protestantes não tem nos textos da Bíblia, mas foram desenvolvidas na época da antiguidade, acho que no século IV, principalmente. E essa questão sobre demônios e inferno também tem um peso muito grande, do que sobre a história medieval fez sobre essa temática. A Bíblia fala incidentalmente sobre esses temas. Sobre demônios, nós temos um problema de tradução, porque essa conotação que nós temos na mente hoje sobre diabo, a Bíblia fala muito pouco sobre isso. E muitas vezes o diabo na Bíblia tem muitas vezes a conotação de um inimigo, de um traidor, do que de um inimigo. Quando a Bíblia fala sobre Geena, Sheol, sobre temas, sobre palavras que foram traduzidas para o português como inferno, na cultura judaica, bíblica, essas palavras têm outras conotações dessas que estão traduzidas para nós. Então, muitas vezes, as traduções são indevidas. Lembrando que eu disse que 99% do que você acredita foi inventado. A maioria das informações que temos foram inventadas. A partir de quando?
A partir do século VII e do século VIII da era cristã, um pouco depois do começo da idade da era medieval. Muitos escritos foram transcritos como pesquisas que foram encontrados naquela época. Eram os escritos por Dionísio, pseudo-Dionísio. Por exemplo, da hierarquia celeste, da hierarquia eclesiástica, dos nomes de Deus, estão disponíveis para você ler, para você consultar. Esses textos foram atribuídos ao Dionísio Areopagita. Sabe quem é ele? Que é citado no livro de Atos dos Apóstolos, sendo um discípulo do apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo nunca foi apóstolo. Depois se soube que não pôde citar que aquele Dionísio citado no livro de Atos não foi o mesmo, que não sabemos bem quem é, passou a ser conhecido na história da teologia como pseudo, suposto Dionísio. O seu pastor sabe disso, viu? O pastor sabe disso. Na época, teoria medieval, teologia medieval, foram usadas como canônica naquela época. E eu chamo a atenção de você sobre a hierarquia celeste, onde o pseudo Dionísio escreve sobre os seres espirituais, sobre os seres celestiais, porque nós entendemos que todos são anjos, mas nem todos os seres espirituais são anjos. Mas Dionísio propôs uma hierarquia entre esses seres espirituais, da maneira que ele entendia, e assim ele traduziu e passou para nós. Quanto mais próximo de Deus você está, mais próximo da perfeição esses seres estão. E quanto mais próximo dos seres humanos, mais distante estão de Deus e mais próximo estão da imperfeição. O pseudo Dionísio organizou a hierarquia celeste assim. A primeira é a mais próxima de Deus, da perfeição. A segunda são os seres intermediários, que nem estão próximos de Deus e não têm próximo dos seres humanos. E a terceira hierarquia são os menos perfeitos, que são aqueles que ligam diretamente com os seres humanos, que estão na ordem do pseudo Dionísio, bem distantes de Deus. Bom, a primeira hierarquia, que são os mais perfeitos, ela é composta de os serufins, os querubins e dos tronos. São os seres celestiais de hierarquia mais elevadas e mais próximo da perfeição, segundo o esquema pseudo-Dionísio. Na segunda hierarquia intermediária está as dominações, as potestades e as virtudes, que são seres celestiais intermediários. E na terceira e mais baixa hierarquia espiritual, aqueles seres que lidavam diretamente com os seres humanos, que eram os principados, os arcanjos e assim os anjos, que lidam diretamente com os seres humanos. Arcanjo é superior aos anjos. Então, os arcanjos são superiores aos outros anjos. E essa hierarquia é a mais próxima do ser humano e, logo, a menos perfeita. A partir desta teoria de Dionísio, começou a desenvolver a teoria escrita de hoje, embora não sendo criado pelo contexto
e pretexto da Bíblia, mas foi criado no século VIII. Mas também o Gregório Gregório I também começou a desenvolver uma hierarquia celeste negativa, ou seja, os seres que estariam a serviço do diabo, de Satanás, do demônio, a serviço da maldade. E aí foi pensada, na Idade Medieval, a pastoral do medo, para manipular a fé das pessoas, conduzir as pessoas para que fossem aterrorizadas do que os demônios e os infernos poderiam causar neles. E não poderia questionar as doutrinas da igreja, porque em tudo a igreja tinha autoridade e era infalível. Você imaginou, na Idade Medieval, a vida humana ser desprezada, que faz até chegar em Calvino, quando chega a transição entre a Idade Medieval e a Idade de hoje. As pessoas viviam insalubre, com a fome, com as pestes, com uma vida miserável, e sempre havia uma leitura religiosa de que o final dos tempos estava próximo, de que Deus estava castigando eles por causa da humanidade. Então eles diziam que a fome, a doença, a peste, todas as desgraças que estavam acontecendo nas pessoas lá no século VIII, era Deus castigando aquela geração por estarem em pecados. Então aquelas pessoas não podiam curtir a vida terrena, porque era rápida, a vida humana era rápida e cheia de provações, dificuldades, misérias, sofrimentos e lutas. Logo, a igreja, que era a cabeça daquela sociedade, fazia com que as pessoas criassem uma expectativa de uma vida futura que estava próxima de acontecer. O retorno de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando e vai te levar para o céu, para a vida eterna. Mas qualquer coisa que essa pessoa fizesse de desobediência ou de comportamento inaceitável, ela ia ter que lidar com os demônios e com o inferno. Imagina a mente das pessoas passando por toda aquela miséria que passavam e ainda ser jogado no lago de fogo, sendo torturada por toda a eternidade. Cada vez mais o inferno foi se construindo e mais, e mais, e mais, e mais, e cheio de sofrimentos, as pessoas gritando naquele inferno. E as pessoas ficavam com medo, e as pessoas obedeciam à igreja, porque sustentava o seu poder na pastoral do medo, que era coisa da Idade Medieval. Mas também é coisa que acontece hoje. Quantos de vocês já não ouviu os hereges pregando dentro dos templos religiosos que se você não aceitar Jesus, não for batizado na igreja dele, na água, não pagar o dízimo, não obedecer o pastor, você vai para o inferno por toda a eternidade. E eu tenho uma surpresa, novidade para você. Não tenha medo, porque esse tal inferno de fogo, se é que existe, não existe. Esses demônios que atacam você, que destrói a sua família, o devorador porque você não dá dízimo, esses supostos demônios não existem. Não existe. Não tenha medo. E se você tiver medo desses demônios e desse inferno de fogo, fala comigo que eu vou lá e dar um jeito nisso.
ok? Então tira essa idiotice da cabeça. Um Deus, um Pai amoroso, que ama você, com todos os seus defeitos, jamais faria isso com você, ok? Um forte abraço.